Olá, boa noite, tudo bem? Eu, por meio desse vídeo, como foi prometido ontem, através de uma postagem que eu fiz no Instagram, trazer uma breve reflexão sobre a minha experiência, a experiência que eu tive ao participar de uma peregrinação que é realizada pelos fiéis católicos na época ali do feriado de 12 de outubro, né? Onde os fiéis católicos realizam a comemoração acerca de Aparecida e tudo mais. E essa peregrinação realizada por estes fiéis, eles ficam cerca de 3 a 4 dias andando até chegar nessa catedral em Aparecida. E eu pude participar esse ano por meio de uma igreja onde eu congrego. Nós estávamos lá entregando água e algumas mini bíblias, né, em um determinado momento. Mas eu gostaria de trazer uma breve reflexão sobre o que a Bíblia diz sobre isso, né? Sobre esses tipos de sacrifício. Será que realmente é esse tipo de sacrifício que Deus ele requer de nós? Eu vou começar com um salmo, Salmo 51:17, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Aqui já nos mostra que o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado, é um espírito quebrantado. Isso só pode ser alcançado quando nós nos arrependemos, quando nós nos achegamos a Deus arrependidos dos nossos pecados, cientes que esses pecados nos afastam de Deus. Quando quebrantamos o nosso coração diante da presença de Deus, nos humilhamos, né? Pedimos perdão. E é esse tipo de sacrifício que agrada a Deus, como diz aqui. Em Oséias 6,6, a palavra também diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Naquela época, no Antigo Testamento, eram realizados holocaustos, né, para o povo de Israel meio que pagar os seus pecados, né? Eles realizavam holocaustos a Deus. Mas aqui, até mesmo naquela época, pois sempre a salvação foi pela graça, pela fé, aqui Deus já diz que o verdadeiro sacrifício que Deus requer é a misericórdia, é o conhecimento de Deus. E não os holocaustos, não eram aquilo que agradavam a Deus. Da mesma forma, será que hoje Deus ele requer que nós subamos uma escadaria de joelho se o nosso coração ele não estiver quebrantado? Se o nosso coração ele ainda estiver preso às coisas do mundo? Se nós nunca tivermos entregado a nossa vida a Cristo? Será que o simples fato de andar 3, 4 dias, de pagar uma penitência, isso nos aproximará de Deus? Eu tenho até algo que eu vou deixar para o final, uma pergunta que uma dessas fiéis ela perguntou para um irmão que estava comigo, né, nessa peregrinação. Quando ele, numa oportunidade, ele teve a oportunidade de pregar um pouco a palavra para ela, né? Falar um pouco de Jesus Cristo para ela. Ela fez uma pergunta que é uma pergunta sincera e que a resposta ela está na palavra de Deus. Mas e nós, será que nós conseguimos se achegar a Deus por meio das nossas obras realizadas, por meio de peregrinações, por meio de sacrifícios, de votos pagos? Será que nós conseguimos? Em Efésios 2:8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela graça vocês são salvos. Nós, queridos, somos salvos somente pela graça, não por obras. Não existe obra nenhuma que nós podemos fazer aqui nesta vida que pague os nossos pecados, que apague os nossos pecados que nós herdamos de Adão e Eva. Como diz aqui, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode ser salvo por realizar obras.
Ninguém pode ser salvo por ser bom. Ninguém pode ser salvo por pagar algum tipo de penitência. Em Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você pode ser salvo, querido, pela graça, não por obras, como diz aí, de justiça praticada por nós. Nada que nós fazemos, né, que tentamos nos tornar justos através desse tipo de obras, pode fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Pois se assim fosse, Jesus Cristo ele não precisaria ter vindo. Mas ele veio justamente por isso, porque nada que nós fazemos aqui consegue nos reaproximar de Deus, pois continuamos pecadores. Mas pela graça, por meio da fé em Cristo, é que nós temos a oportunidade de novamente nos achegar a Deus. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado e cremos em Cristo, pelo que Ele fez na cruz. Nós não precisamos carregar uma cruz aqui para se achegarmos a Deus. Cristo ele já carregou essa cruz. Ele já pagou o alto preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Nenhum de nós podemos pagar, pois somos pecadores. E este pecado vai ser totalmente retirado somente na glória, somente na vida eterna. Aqui também em Romanos 11, versículo 6 diz: E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, mais uma vez, não são esses tipos de obras que Deus ele requer de nós. Eu até respeito, com todo respeito que eu digo isso, aliás, pois tenho parentes católicos, muitos, né? Na verdade quase todos, tenho colegas, amigos, mas com base no que a palavra de Deus diz que eu trago esse vídeo, né? É um alerta mesmo, para que muitas das vezes você não realize esse tipo de coisa, sendo que o seu coração ele não foi entregue a Jesus, e Deus ele não quer isso, ele não quer esse tipo de sacrifício, como ele no primeiro salmo, ele não requer esse tipo de sacrifício, ele quer um coração quebrantado, um coração contrito, é isso que ele espera de você. E para finalizar, eu sei que esse tipo de peregrinação é feita nessa data também como uma espécie de devoção à Aparecida, mas a Bíblia diz, queridos, que só há um mediador entre Deus e os homens, sim, somente um. Não é eu que estou falando, não foi o que eu ouvi do pastor, é o que a Bíblia diz. Você pode conferir na Bíblia que você tem. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Somente Cristo, queridos, pode mediar o nosso contato com Deus. Nenhum tipo de sacrifício pode ser feito a qualquer outro tipo de pessoa. Não podemos, porque a Bíblia não nos dá espaço para isso. Se você tem dúvidas sobre isso, lê a palavra, queridos. Procure na palavra algum tipo de sacrifício que foi realizado, algum tipo de voto que foi realizado a alguém que não seja Deus. Sim, somente Deus. Somente Deus. Os sacrifícios só eram feitos perante a Deus. Eu sei que é o que muitos de vocês acreditam, que aquelas pessoas acreditam também, mas perante a palavra de Deus não é isso que Deus requer de nós, queridos. Deus ele requer um coração quebrantado. Aí eu te faço essa pergunta. Muitas das vezes você fica dias sem comer algum tipo de alimento, né? Em datas comemorativas da igreja, seja o que for, algum tipo de jejum que você fala que vai deixar de comer algum tipo de determinado alimento, mas
E como é que está o seu coração, querido? O seu coração ele já foi entregue a Cristo? Como é que é seu dia após estes dias de penitência, de sacrifício? Você tem uma vida mudada ou você volta a fazer tudo o que você fazia antes? Pense nisso, pense se um dia você teve seu coração quebrantado, teve seu coração contrito, se você chegou a Deus não com o sacrifício da carne, mas com o seu coração sacrificado perante a Ele. Que Deus lhe abençoe e fique com Deus. Eu já ia me esquecendo, como eu disse no começo do vídeo, queria trazer uma experiência de um irmão que estava comigo nessa peregrinação, que ele teve a oportunidade de falar com uma das pessoas que estavam peregrinando ali, e ela perguntou para ele se o fato dela estar aqueles dias andando, se ela iria ter os seus pecados perdoados. Infelizmente aqui as pessoas ali, muitas delas acreditam, né? Mas como nós lemos nesses versículos, a Bíblia diz que em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele respondeu para ela, né? Não, você só pode ter o perdão de seus pecados por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia ela fala isso. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz também que nós só podemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente por meio de Cristo podemos chegar ao Pai. Não há outro meio, não há outro mediador. Não há nada que nós fazemos aqui nesta vida por meio das nossas obras que possa nos levar a Deus. E sim o que Cristo já fez na cruz, por graça, por misericórdia, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Pense se você já realmente creu, já entregou a vida a Cristo, e pode ter certeza que, por graça, Ele pode lhe perdoar e lhe dar a vida eterna. Deus lhe abençoe.